Que a sinergia está na composição dos elementos. O que é sinergia, né? Sinergia é um movimento de cooperação para que se realize algo, para que aconteça algo de forma fluida, de forma constante e extremamente eficiente. É uma palavra de origem grega. Composição, o que seria uma composição? É algo que está unido, está coeso, e esta composição ela tem um resultado de eficiência. Então a sinergia está na composição dos elementos. Hoje vamos falar isso relacionado ao efeito Eiffel e como que ocorre dentro do nosso organismo. Veja bem, quando você vai falar de algo que colabora para a melhoria da saúde mental, da saúde fisiológica, da saúde emocional, você entende como um todo. Quando você vai cuidar da sua saúde mental, é necessário que todo o seu organismo, tanto da parte fisiológica quanto da parte emocional, esteja em sincronia. Quando você vai falar da fisiologia do nosso organismo também, é necessário que todos os nossos sistemas estejam se comportando de forma eficiente, de forma efetiva, tá? Então, entendendo isso e fazendo um paralelo, uma comparação com o efeito Eiffel, com a sinergia está na composição dos seus elementos, qual que é o entendimento que nós temos? Que a composição daqueles que estão dentro da formulação do Eiffel, elas produzem um efeito benéfico no nosso organismo, tá? Então, assim, o Eiffel, ele precisa, para acontecer justamente o efeito no nosso sistema, para regular a nossa microbiota, enfim, para que haja um transbordamento no nosso sistema nervoso, no cuidado com a nossa imunidade também, existe uma combinação que está nas devidas proporções. O que é proporção? Proporciona algo para você entender. Seria uma parte relacionada em equilíbrio com o todo. Essa que faz a diferença no Eiffel, porque não foram os elementos que estão lá, eles foram cuidadosamente elaborados para que assim haja uma eficiência. Então, assim, falando dos minerais, né? Esses minerais quelatados, eles agem como se fosse uma harmônica, como se fosse uma orquestra. Então, a forma que eles estão dispensados dentro da fórmula justamente faz com que haja o efeito benéfico. Falando das beta-glucanas, as beta-glucanas, né, aquela questão que elas são beta-glucanas de levedura. As beta-glucanas, elas também agem como uma vacina universal, também estão dentro dessa composição. E os prebióticos, né? Os prebióticos, eles seriam como se fosse a comida, o alimento das bactérias. E nesse ecossistema, nessa formação bacteriana, entenda o ecossistema muitas vezes como um jardim. Olha aqui, nós estamos num jardim hoje, né? Embora assim, aqui nós temos água, temos terra, temos o verde, a luz solar que entra também. Então pode-se dizer, aqui tenho eu tenho sapo no meu jardim, eu tenho alguns insetos, eu tenho, sei lá, enfim, eu estou dando um exemplo aqui um pouco até simples, mas aqui também existe um ecossistema, né? Então, assim, para que isso ocorra, de maneira eficaz, é importante que haja um equilíbrio nesse, a lagartixa também, né? Como ela atua aqui dentro desse ecossistema. Você pode fazer até um ecossistema dentro de num aquário, num vasinho, então, para que haja esse equilíbrio. E justamente é isso que acontece com a nossa microbiota intestinal. Quando as bactérias estão em equilíbrio, né? Quando as boas bactérias, as colônias de bactérias que são benéficas crescem, todo esse ecossistema, ele passa a ser beneficiado. E justamente esta que é a função do prebiótico, por isso que fala, né?
O diferencial está na sinergia dos seus elementos, está na sinergia dos seus componentes. Aí que está a grande mágica, que a gente pode se dizer, desse sistema de tratamento. Por que a gente fala que o F1 ele é um sistema de tratamento? Um sistema é algo contínuo, é algo que anda de forma também padronizada, né? Então, e ele não age sozinho, é um sistema. E justamente essa ideia do tratamento do F1 é que ele tem essa função de tratar, de resolver o problema, tá? Então, assim, e falando de sinergia, eu acredito que a sinergia ela tem que estar em todos os movimentos da nossa vida. Quando o nosso organismo ele entra no processo de homeostase, ou seja, melhora a homeostase, o que seria homeostase, né? É o equilíbrio entre todos os nossos sistemas. Seria o equilíbrio entre os exames de sangue, fezes e urina, falando de uma maneira muito simples. Mas seria um perfeito funcionamento de todo o nosso organismo. E isso transborda para a nossa saúde como um todo, para o nosso sistema imunológico, sistema endócrino, sistema neuroimunoendócrino. É como se tudo tivesse em harmonia, como se fosse uma orquestra. Eu gosto de fazer muito essa comparação com a música, não sei quem me acompanha aí no canal, tudo já percebe, né, que eu tenho uma forte paixão pela música. Toquei piano quando era jovem, então eu vejo muito tudo nesse sentido. E a parte da microbiota intestinal também eu tenho esse entendimento para mim, né? Que a partir do momento que esse sistema ele é composto, ele é equilibrado, ele fica bem resolvido, né? O intestino ele seria como maestro, todos os nossos órgãos como os músicos, e a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental estaria resolvida como bem-estar. Aí que é a busca da homeostase, o efeito F. O efeito F não é algo simples, não. É algo conquistado ao longo do sistema do tratamento, ou seja, mudando a composição da microbiota intestinal, você é capaz de mudar a forma da sua saúde. Não é algo que vai acontecer assim do dia para a noite, não. Por isso que fala, é um tratamento, é um momento onde o seu corpo ele vai estar se equilibrando, ele vai estar recuperando essa homeostase que foi desequilibrada. E assim, passando para a nossa saúde emocional, tá? Então, quando tudo começa a estar em funcionamento, tudo começa a estar em perfeição, isso transborda na nossa alegria, no sorriso, no entendimento, na melhora do sono também, né? Quando a pessoa tem um sono que repousa, o sistema imunológico ele fica mais ativado, né? Diminui o cortisol que foi produzido durante o dia, ou seja, você começa a transbordar uma sensação de bem-estar. E tem sido relatado já, pacientes que estão se tratando com o sistema F1 de tratamento, elas já estão tendo esse benefício no sono. Olha que curioso, né? Então, sonhos mais intensos, um sono mais repousador, repousante, né? Então, tudo isso passa a ser uma verdade. Então, eu gosto muito de trazer isso para o cotidiano, né? A nossa saúde, ela passa a vir de fora, né? Como você recebe as informações, as dificuldades, aquilo que o mundo está trazendo para você, mas também com conhecimento, né, do eixo cérebro-intestino, com conhecimento o que avançou a parte do intestino, como o intestino recebe os alimentos, como o intestino recebe os nutrientes, isso passa para o nosso sistema nervoso, também acaba criando um movimento aí. Outra questão que eu acho muito interessante é a melhora da pele, das unhas, do cabelo. Por quê? Uma melhor absorção dos minerais. Aí voltamos de novo, né, nessa sinergia de composição. Quando os minerais eles são mais bem absorvidos, isso também melhora a beleza da pele, das unhas, a saúde dos cabelos, tudo fica mais saudável. Por quê? Uma parede intestinal mais cicatrizada, né? O epitélio intestinal, esse revestimento que envolve o intestino, ele fica sem a cicatriz, ou seja, melhor absorção dos minerais. Uma paciente minha, oncológica, ela estava com deficiência de B12, passou a utilizar o sistema de tratamento, melhorou a B12, embora não tenha a B12 no F. Quer dizer, a partir do momento que os outros
minerais foram melhor absorvidos, houve uma melhor absorção da B12 também. Então, assim, isso tudo é muito interessante e faz a gente entender que nós estamos falando de sinergia, nós estamos falando de composição e de uma melhora da qualidade de vida, da longevidade também. Muito obrigada pela presença de todos. Curta, compartilhe, divulguem. Doutora Priscila Ferraz ao vivo.